Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos iniciar hoje o estudo da segunda geração modernista brasileira. Peguem os livros e abram na página 100. Aqui, o capítulo 1 da segunda unidade, ele começa com essa tela. O que é que nós podemos perceber nessa tela? Aqui nós vemos um homem forte, de braços cruzados. Ao fundo, ele trabalha em uma lavoura de café. E o que nós podemos perceber é que Cândido Portinari, o pintor dessa tela, ele teve a intenção de mostrar o trabalhador brasileiro, né? O trabalhador do campo, o trabalhador das lavouras. Ele quis retratar essa realidade do povo brasileiro. O mestiço, pela própria tela e pelo título, é uma mistura, né? De branco, índio, negro, que é a formação do povo brasileiro, a mistura de todos esses povos. Aqui na página 101, fala um pouco sobre o contexto de produção e recepção da produção literária da geração de 30. Como eram as pessoas que liam literatura naquela época, que produziam literatura? Aqui diz que a segunda geração de escritores e artistas modernistas brasileiros, ela é situada entre 1930 e 1945, e nesse período, com o crescimento da industrialização e da urbanização, além do fortalecimento das camadas médias da sociedade, tudo isso contribuiu para o dinamismo da vida cultural aqui no Brasil. E nesse contexto de desenvolvimento socioeconômico, a instrução pública tornou-se obrigatória nos anos iniciais. E essa difusão, né, da cultura artística e intelectual, ela se dava por meio de livros, revistas, jornais e até mesmo por meio da rádio. Com as reformas educacionais, textos de autores modernistas, como Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Jorge de Lima, esses autores, além de outros, passaram a integrar as antologias escolares e assim começaram a ter uma ampla circulação entre os alunos do ensino secundarista ou alunos do ensino secundário. A segunda geração modernista, formada por romancistas como Graciliano Ramos, José Lins do Rego e poetas como Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, esses autores, né, correspondem a uma fase de maturidade da literatura brasileira, sendo desde os anos 30 uma referência para o crescente público leitor brasileiro. Então vimos ali que a Constituição de 1934, promulgada no governo de Getúlio Vargas, estabeleceu o ensino primário gratuito e obrigatório, o que ajudou esses artistas a terem as suas obras amplamente divulgadas, começando nas escolas, como também nas revistas, jornais e na rádio. Aqui na página 102, fala que no âmbito nacional e internacional, o período de 1930 a 1945 é marcado por muitas tensões políticas e econômicas. Aqui eles citam a crise cafeeira, a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, a Revolução de 30, que levou Getúlio Vargas à presidência do Brasil e encerrou o que era conhecido como a República Velha. Também houve nesse período a Intentona Comunista, em 1935, o Estado Novo, o fortalecimento do nazifascismo na Europa, o combate ao socialismo e a eclosão da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Como decorrência desse contexto, artistas e intelectuais foram influenciados por ideias comunistas e fascistas, além das ideias religiosas que fervilhavam na época. E eles produziram obras voltadas para esse âmbito social e para a crítica política, ou apenas marcadas por inquietações existenciais e religiosas. Na década de 30, ocorreu no Brasil a consolidação do modernismo. A ideologia e os princípios estéticos que foram propostos na fase anterior não encontraram agora tanta resistência e se tornaram presentes nas mais diversas artes. Na literatura, os romancistas da segunda geração modernista aderiram a certos aspectos cultivados pelo modernismo, como os temas nacionais e do cotidiano e o cultivo de uma língua mais simples, mais popular, mais coloquial. O regionalismo, em especial nordestino, foi destaque no romance da década de 30. O romance regionalista se distinguiu pela
consciência social, ao abordar criticamente a miséria e a exploração do trabalhador rural. Em razão do estilo ficcional marcado pela rudeza, pela captação direta dos fatos e pela exploração das relações entre o homem e o meio natural e social, o romance dessa fase também é chamado por alguns críticos como neorrealista e neonaturalista, ou neorrealista, neonaturalista. A obra A Bagaceira, de 1928, de José Américo de Almeida, é considerada o marco inicial da literatura regionalista do modernismo, cultivada também por uma famosa escritora cearense, Raquel de Queiroz, também outros autores como José Lins do Rego, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo. Então, vários autores produziram romances com esse foco no regional, no homem do campo. Houve a produção de romances de sondagem psicológica, nos quais se destacam Lúcio Cardoso, Cornélio Pena e Otávio de Faria, e de romances psicológicos permeados por traços religiosos e surrealistas, como as obras de Jorge de Lima. Então, vários autores eles produziram romances realistas nesse período. Raquel de Queiroz. Em O 15, romance de estreia de Raquel de Queiroz, já se verificam os traços marcantes da obra literária da escritora. Quais são as características da sua obra? Prosa enxuta, visão crítica das relações sociais e análise psicológica dos personagens. Nessa obra, que tem como tema central a seca que castigou o Nordeste em 1915, a autora, além de retratar sem sentimentalismos as mazelas da seca, da estiagem, ela também aborda o coronelismo e a religiosidade do povo sertanejo. Na obra João Miguel, de 1932, romance que, como o 15 é ambientado no Ceará, destaca-se a análise psicológica da personagem João Miguel, um sertanejo que, depois de uma bebedeira, mata um homem em um ato impensado e é preso. O Nordeste também é cenário dos romances Caminho de Pedras e As Três Marias. Produzido em um momento de ampla circulação das correntes ideológicas comunistas integralistas, Caminho de Pedras é um romance político que concilia uma história amorosa e a defesa dos ideais socialistas. Em As Três Marias, há uma aproximação ou um aprofundamento da análise psicológica, que já tendia a ocupar o primeiro plano da narrativa em Caminho das Pedras. Depois de Dora Doralina e O Galo de Ouro, Raquel de Queiroz publicou, em 1992, seu último romance, Memorial de Maria Moura. A obra fez um grande sucesso e rendeu à escritora o prêmio Jabuti, além de ter sido adaptada para um seriado de TV em 1994. Então, Raquel de Queiroz, descendente ali de José de Alencar pelo lado materno, ela nasceu em Fortaleza. Ela, em decorrência da seca que se abateu sobre esse estado em 1915, mudou com a família para o Rio de Janeiro e pouco tempo depois foi para Belém, onde morou durante 2 anos antes de retornar a Fortaleza. Raquel de Queiroz tornou-se uma escritora reconhecida no meio literário com apenas 20 anos, quando publicou O 15. Além de romancista, ela também se dedicou ao teatro e à crônica jornalística. Em 1931, mudou-se para o Rio de Janeiro, mas se manteve ligada à sua fazenda, lá em Quixadá. O nome da fazenda dela é Não Me Deixes. Admiradora das ideias de Trotsky, foi presa em 1937 acusada de ser comunista. E ela recebeu vários prêmios literários e foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras em 1977. Então, com certeza, a nossa cearense Raquel de Queiroz, ela merece muitos elogios por ter sido uma excelente autora de romances regionalistas. Graciliano Ramos. Graciliano Ramos é o expoente da geração de 30. O traço marcante de sua prosa é a linguagem enxuta, baseada em frases curtas e no emprego moderado de adjetivos. A linguagem do escritor se caracteriza também pela utilização da sintaxe clássica, em oposição a construções mais próximas da oralidade, amplamente exploradas pelos modernistas da década de 20 e outros autores da geração de 30. Ao retratar em sua obra o universo do sertanejo nordestino,
Graciliano Ramos extrapolou o regional, o local, para atingir o universal, na medida em que analisa a condição humana em meio à exploração social e ao meio natural hostis. Em Caetés, a primeira obra publicada pelo escritor, notam-se as características naturalistas da sua prosa, enquanto nos romances seguintes, São Bernardo e Angústia, destaca-se o aprofundamento psicológico. Em Vidas Secas, único romance do autor escrito em terceira pessoa, um narrador dá ao leitor acesso ao universo mental pobre e fragmentado de 5 personagens: Fabiano, Sinhá Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo e a cachorra-baleia. Na obra, o enredo é construído em torno da vida dessa família de retirantes que, em pleno agreste, vive os sofrimentos provocados pela estiagem e a opressão causada pelos poderosos. Graciliano Ramos, filho de um casal de sertanejos de classe média, nasceu em Alagoas, fez os estudos em Maceió, mas não cursou nenhuma faculdade. Além de se dedicar à literatura, ele exerceu atividades ligadas ao jornalismo e à política. Em 1936, ele foi preso, mas ele aproveitou essa experiência para publicar a obra Memórias do Cárcere, obra em que denuncia o autoritarismo do governo de Vargas. Em 1945, ele ingressou no Partido Comunista e, após a viagem que fez à Rússia e a outros países, ele escreveu Viagem, obra em que relata essa sua experiência. Na época em que publicou Viagem, Graciliano Ramos já era reconhecido como o maior romancista brasileiro depois de Machado de Assis. Além de romances, ele escreveu também contos e crônicas. E suas obras tiveram reconhecimento internacional e foram traduzidas para muitas línguas, como o inglês, o alemão, o italiano, o espanhol, o francês, o russo e o polonês. Então, esse alagoano, né, também ficou muito famoso pelo seu modo de escrever romances regionalistas e romances políticos. Aqui na página 103 tem um trecho do primeiro capítulo de Vidas Secas, obra de Graciliano Ramos. Nesse trecho, você vai perceber ali as dificuldades desses personagens, né? Fabiano, Sinhá Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo e a cachorra-baleia, nessa sua saída do campo em busca de uma vida melhor na cidade, fugindo da seca. Depois da leitura aqui desse trecho, eu quero que vocês façam a atividade da página 105 e 106. Aqui na página 106, tem aqui um resuminho, né, das características da obra de Graciliano Ramos. Vocês vão perceber na execução dessa atividade. Por meio da leitura do texto de Graciliano Ramos, você vai perceber que o romance de 30 é marcado pela rudeza, captação direta dos fatos e exploração das relações entre o homem e o meio natural e social. Por isso é chamado de neorrealista e neonaturalista. Vidas Secas faz uma denúncia da vida miserável do nordestino pobre, exposto às agruras da seca, da migração, da ignorância e da opressão dos poderosos. Em Vidas Secas, a narrativa não é linear, os diálogos são raros e a exploração da interioridade das personagens, feita principalmente pelo uso do discurso indireto livre. Então, eu espero que vocês leiam aqui com atenção esse trecho da obra Vidas Secas, nas páginas 103, 104 e 105, e resolvam essas 6 questões que são baseadas no trecho, né, lido. Uma boa semana para vocês. Qualquer coisa, falem comigo pelo WhatsApp ou aqui pelo Google Classroom. E um beijo, meu povo.